Olá, tudo bem com você? Se você está lendo Marcos aqui comigo, deixa aqui o seu gostei, porque isso ajuda demais a gente a crescer aqui no YouTube e fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. E se é a sua primeira vez aqui conosco, considere se inscrever também aqui no nosso canal. Tem um botão aqui embaixo que você pode se inscrever e ficar por dentro de tudo que a gente tem feito. E não só acompanhar os vídeos de Lendo Marcos com um amigo, mas também todos os conteúdos que nós produzimos aqui no nosso canal. No nosso último texto no Evangelho de Marcos, nós vimos muito sobre o último êxodo que Jesus traz para suas ovelhas, para as ovelhas de Deus, sendo ele o Salvador, o pastor que alimenta o rebanho, e nós vimos como que Jesus está ligando a sua compaixão por essas ovelhas sem pastor com a prioridade do ensino e da pregação da palavra. Ao mesmo tempo, Jesus aponta para os discípulos o real motivo do porquê eles não entendem as palavras de Jesus, quando Jesus fala que eles têm um coração endurecido. Então, o coração duro, o coração de pedra, é a razão do porquê eles não conseguem entender as palavras de Jesus ou a identidade de Jesus. E o capítulo 6 termina com uma grande multidão ainda indo atrás de Jesus por causa da sua fama, por causa daquilo que ele faz em relação aos seus sinais, aos seus milagres, suas curas. Mas Jesus continua trabalhando aqui a ideia de que ele veio para resolver um problema que vai além da necessidade física. A necessidade física é algo que é muito mais palpável para nós, está muito perto de nós. E a gente pensa que essa deveria ser a nossa principal necessidade ou a principal coisa que Jesus precisa resolver. Mas o que Jesus mostra aqui é que ele vai começar a entrar num assunto que é muito importante nesse evangelho e que a partir do capítulo 7 nós vamos ver como Jesus vai resolver esse problema, que é o problema do coração endurecido, onde aqui no capítulo 7, que é a nossa leitura de hoje, nós vamos ver o embate de Jesus com os fariseus de coração endurecido, porque rejeitam a palavra de Deus ao rejeitarem também aquele que prega a palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, com a Bíblia na mão, pausa esse vídeo e você vai ler o texto de Marcos no capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 30. Depois que você ler, fazer suas anotações, grifar frases que chamem a sua atenção, palavras, fazer perguntas e tentar responder por você mesmo, volta aqui que eu vou estar te esperando para a gente ler Marcos juntos. Quando nós entramos no capítulo 7, nós entramos em um tema que talvez a gente gosta muito de abordá-lo pelo fato de nós termos muitas críticas a respeito disso, que é a religião. E aqui nós vamos encontrar os fariseus numa religião muito superficial, aonde Jesus vai mostrar para eles que eles estão mais distantes da palavra do que eles imaginam e que a honra apenas de lábios a Deus, sem um acompanhamento fiel da palavra, de compromisso com a palavra, não adianta de nada. Até aqui a gente viu muito sobre essa questão do entendimento e o mau entendimento a respeito da identidade e da autoridade de Jesus. Jesus falou muito no capítulo 4 sobre ouvir. No capítulo 5, Jesus falou sobre a importância de responder com fé às palavras de Jesus e não com medo. No capítulo 6, falamos muito sobre a rejeição, muito sobre aquilo que as testemunhas da palavra devem esperar quando eles pregam o arrependimento e a fé. E o Senhor Jesus alimentando a multidão, mostrando assim que primeiro ele alimenta essas ovelhas sem pastor, essas ovelhas sem ensino. O ruim para essas ovelhas aqui que Jesus encontra, abandonadas, dispersas, é que os seus mestres, os seus ensinadores da Bíblia são fariseus. Fariseus com quem Jesus agora terá um grande embate no capítulo 7, aonde Jesus apontou para os discípulos que o problema deles é o coração endurecido, e Jesus vai retornar a esse assunto, mostrando para os religiosos que não é uma questão só de falar da boca para fora, é preciso vir do coração, aonde Jesus vai mostrar que o problema ele é muito mais do que simplesmente externo, superficial, mas é um problema interno do coração. E esse é um tema que Marcos aborda muito aqui nessa primeira metade, porque esse é o real problema que Jesus veio resolver. E quando nós chegarmos no fim da primeira metade desse evangelho, nós vamos começar a ver então como Jesus vai resolver esse problema chamado
coração humano, coração endurecido. Lembrando que quando nós falamos aqui de coração endurecido, nós estamos falando de um coração que tem dificuldade em entender as palavras de Jesus e responder com arrependimento e fé às palavras de Jesus. Não sei se você conhece, mas existe uma profecia ali em Ezequiel, no capítulo 36, que Deus fala que vai transformar o coração de pedra do seu povo em um coração de carne. E o que Deus vai fazer quando ele fizer isso? Ele vai perdoar os pecados do seu povo e vai escrever em seus corações a sua palavra, de maneira que o seu povo será capaz de obedecer às palavras de Deus, porque Deus colocará no coração do seu povo o seu espírito. Então esse é um trabalho de Deus no nosso coração, e Deus faz isso pela palavra, pela pregação do evangelho. E Jesus quer mostrar aos fariseus, nesse embate que existe aqui, nesse capítulo 7, onde a gente vai ver muito sobre uma religião superficial, uma religião rasa, só da boca para fora, de aparências. Essas aparências vão retornar um pouco mais à frente no Evangelho de Marcos, e Jesus vai ensinar para os fariseus de que não adianta honrar a Deus apenas da boca para fora e não ter um coração em harmonia, sintonizado com a palavra de Jesus. Nós temos aqui basicamente alguns momentos muito bem divididos aqui pelo evangelista, aonde a gente tem o confronto de Jesus com os fariseus, depois Jesus muito preocupado em ensinar as multidões a respeito do que acabou de acontecer, e uma mulher aqui no final dessa história, uma mulher gentia, e tem aquele texto famoso dos cachorrinhos, a gente vai ver esse texto aqui. Então são 3 partes, mas nós vamos dividir basicamente em 2 partes aqui. Primeiro focando no quão superficial é essa religiosidade dos fariseus, abordando o problema do coração, e depois, com a presença dessa mulher gentia, nós vamos ver Marcos mais uma vez nos dando a pessoa improvável como exemplo de discipulado que Jesus espera de nós. Então vamos para a primeira metade desse texto, e nós vamos caminhar do verso 1 até o versículo 23, e nós vamos ver a religião de superfície. Religião de superfície, religião de aparência. Todo mundo tem alguma coisa para dizer a respeito de religião. Porque a religião tem essa coisa das regras, essa coisa de fazer tudo certo para a gente poder ganhar alguma coisa de Deus. E o evangelho é completamente o oposto de tudo isso. Há pouco tempo nós perdemos um grande pregador, um grande escritor chamado Tim Keller, e uma coisa que eu aprendi muito com ele é que a religião ensina que se eu fizer tudo correto, eu sou aceito por Deus. Enquanto o evangelho me ensina que eu sou aceito por Deus pela graça em Jesus Cristo, por isso eu obedeço. Não é nem por isso eu faço tudo corretamente, mas é por isso eu faço tudo com obediência. Então o evangelho ele muda tudo na nossa vida, e Jesus quer mostrar para os fariseus, confrontando a tradição deles, uma tradição que está substituindo a palavra. A gente vai ver muito isso aqui no texto, para mostrar para eles que guardar um conjunto de tradições que foram inseridas, acrescentadas ao longo da história deles, que está completamente desviada da palavra de Deus ou sem qualquer conexão com a palavra de Deus, não funciona no fim das contas. Ou seja, não é suficiente para que eles honrem a Deus com todo o seu coração. Eles sustentam uma religião de aparência, mas escondem um coração endurecido. E por que a gente está falando aqui dessa religião de superfície? Por que Jesus ele vai justamente apontar esse problema da aparência de piedade, ou de uma fidelidade apenas rasa, apenas voltada para as tradições, onde as tradições é que asseguram essa aparente piedade, por causa daquilo que nós lemos com o próprio Senhor Jesus citando o profeta Isaías. E o texto que nós encontramos aqui está em Isaías no capítulo 29. O texto é Isaías 29, versículo 13, e nós podemos ler assim: O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Em Isaías, o profeta vai dizer para o povo de Deus que eles falam as palavras certas, mas o coração está no lugar errado, ou o coração está com a motivação errada. As palavras estão certas, mas o coração está distante
de Deus. E Deus aponta isso como algo muito ruim na vida do seu povo. Eles estão honrando a Deus com os lábios, mas, na verdade, dentro deles, eles estão distantes de Deus, o coração deles está endurecido para com a palavra de Deus. Deus não quer que o seu povo apenas tenha algumas regras que, guardando, eles vão poder ter algum tipo de favor de Deus. Deus quer que o seu povo tenha um coração voltado para a sua palavra. Por isso não é à toa que Jesus usa esse texto aqui de Isaías 29, onde Isaías também aponta para o real problema. Ou seja, eles trocam a palavra por ensinamentos de homens. E Jesus faz isso aqui no texto, e Marcos faz questão de apontar isso aqui no texto. E se você observar muito bem, nos primeiros versículos de Marcos, no capítulo 7, você vai encontrar esses momentos onde Jesus, no versículo 3, da tradição dos líderes religiosos, no versículo 4, ele repete a questão das tradições. No versículo 5, Marcos vai escrever sobre os fariseus e mestres da lei, dizendo que os discípulos de Jesus não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos. E isso aqui é muito interessante porque você vê que os discípulos de Jesus realmente não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, eles vivem de acordo com o discipulado de Jesus. E continua com Marcos apontando no versículo 8 que eles negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. No versículo 9, que eles estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. E por fim, no versículo 13, assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Você consegue ver que Jesus está apontando na maneira como eles estão anulando a verdade de Deus para seguir a tradição de homens. Isso é muito importante aqui, porque a tradição de homens é dada por homens e não por Deus. Então Jesus deixa muito claro que eles estão anulando a única coisa que realmente poderia mudar os seus corações. A religião na superfície, com as suas tradições humanas, pode até ajudar você a ser bem aceito pelas pessoas, porque a aparência parece que torna a gente mais adaptado a certos lugares, a certos ambientes, ao convívio com certas pessoas, porque afinal de contas, se a gente seguir um conjunto de regras, parece que a gente é mais aceito pelas pessoas onde nós estamos. Mas o grande ponto aqui não é ser aceito pelas pessoas, mas é ser aceito por Deus. Porque nós obedecemos, no fim das contas, apenas para ter Deus. Porque a atitude deles tem um impacto muito profundo na adoração deles. Eles estão negligenciando a palavra, abraçando a tradição, e Jesus deixa bem claro que foi transmitida por homens, ou seja, acréscimos que foram colocados à lei, mas que originalmente não é a lei. Não é aquilo que foi dado por Deus, mas que foi acrescentado ao longo do tempo, transmitido por homens, ensinado por homens e não ensinado pelo Senhor. Então Jesus deixa muito claro que essa superfície acaba afetando o coração, porque acaba afetando a adoração. E afeta a adoração porque Jesus diz no versículos 6 e 7, citando Isaías 29, e ele repete as palavras do profeta: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E anular a palavra de Deus, anular aquilo que Jesus está ensinando, não só afeta a adoração, como também a vida social deles, no que diz respeito à assistência àqueles que realmente precisam. Jesus vai falar isso a partir do versículo 9 até o versículo 13, onde eles estavam acrescentando alguns costumes, algumas regras, e com isso eles estavam até mesmo deixando de honrar os seus pais. Olha só que interessante, eles estão tão preocupados em cumprir uma regra que eles acabam descumprindo o mandamento de Deus. É nesse sentido que Jesus quer dizer: vocês estão anulando o mandamento para obedecer uma regra que vocês criaram ou que foi criada por homens para vocês. Porque eles deixam de cumprir o quarto mandamento, o mandamento de honrar pai e mãe, para cumprir a sua tradição a fim de ganhar benefícios com isso. Então a religião de aparência visa, no fim das contas, uma religião sem Deus. Porque é uma religião sem palavra de Deus. É uma religião sem um coração voltado para a palavra de Deus.
e assim eles anulam a única coisa que faz com que eles adorem a Deus de todo o seu coração e também obedeçam a Deus naquilo que diz respeito à sua vida social, ao seu convívio social. E Jesus dá uma ilustração aqui de uma das coisas que eles faziam e que estava errada. Quando Jesus vai falar sobre o Corban. O que é isso aqui? A partir do versículo 9, Jesus fala que eles usavam isso para não assistir os seus pais quando eles estavam necessitados. Jesus fala assim, olha, vocês estão usando essa tradição para dizer assim, versículo 11, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corban. Imagina um rapaz, ele está ali com seus pais, eles estão passando necessidade, e esse filho ele pode ajudar os pais dentro daquilo que eles precisam. O que os religiosos criaram, o que a tradição ensina? Que eles poderiam usar essa desculpa, porque na verdade o Corban é uma maneira deles se esconderem do cumprimento do mandamento para poder reservar para eles mesmos o dinheiro, ao invés de ajudar seus pais. Ou seja, eles diziam assim, o dinheiro que eu tenho, pai, o dinheiro que eu tenho, mãe, é uma oferta ao Senhor. Mas não era. Ele usava isso como desculpa para que o pai e a mãe dissessem assim, tudo bem, meu filho, então não precisa dar esse dinheiro para nós, dá para o Senhor. Olha só o que eles estão fazendo. Eles estão se escondendo atrás de uma tradição humana para desobedecer um mandamento que Deus deu para eles. Você consegue perceber o impacto disso no coração? Você consegue perceber o impacto disso na adoração? Como eles poderiam adorar a Deus de todo o coração se eles são incapazes de obedecer a palavra que o próprio Deus deu para eles? Então Jesus foca aqui na necessidade de um problema que não é de fora, mas um problema que é de dentro. E como é que Jesus identifica isso? Nos versículos 3 e 4, Marcos coloca para nós aqui que os fariseus estavam muito preocupados com a lavagem de copos, a lavagem de jarros, vasilhas de metal, porque eles iam ali na praça e negociavam com gentios, e ao voltar para casa eles precisavam lavar tudo, lavar suas mãos, porque eles acreditavam que tocar ou estar com os gentios poderia torná-lo impuro. Ou seja, ele traz a impureza de fora para dentro. O que Jesus está querendo mostrar para eles aqui, e o que Marcos está desenhando para nós aqui no texto, é que os fariseus com quem Jesus está tendo agora um debate muito sério, estão mais preocupados em lavar os seus copos, seus jarros e suas camas, do que preocupados com seus corações. Eles têm a casa limpa, os jarros limpos, as mãos limpas, mas têm os seus corações sujos. A gente também não é assim. Na religião a gente não está tão preocupado em deixar o externo mais agradável, mais atraente para as pessoas olharem para nós e dizer assim, olha como ele é piedoso, olha como ele é espiritual, mas no fim das contas o nosso coração está tão sujo. Nós temos vergonha do que a gente sente, do que a gente pensa. Nós teríamos vergonha se os nossos desejos fossem expostos para as pessoas. Para pensar nisso um pouco. Como que Jesus está trabalhando aqui a necessidade de uma limpeza não externa, mas do coração. Porque o problema deles não é uma sujeira que vem de fora para dentro, mas é algo que está sujo no coração. E diz respeito ao pecado, que endurece o coração. Por isso Jesus, ao apontar aqui para esse problema de anular a palavra para abraçar somente as regras, é o que faz com que o coração seja duro para o arrependimento e a fé em Jesus. As regras podem até ajudar no externo, na superfície, mas elas não contribuem em nada para a mudança do coração. Anular a palavra é anular o único instrumento de Deus que pode nos transformar de dentro para fora. E é isso que Jesus quer ensinar para os discípulos e para a multidão, que o problema não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. E como Jesus explica isso para a multidão e para os seus discípulos, ele usa uma parábola muito simples e talvez seja um dos momentos assim mais interessantes desse evangelho, e para algumas pessoas pode ser também um momento mais constrangedor, exceto, é claro, pelo próprio João Marcos, que a gente vai ver aqui mais para frente, aquele jovem com o lenço amarrado, a gente vai ver mais para frente. Mas esse é um outro texto aqui que é bem interessante, quando Jesus ele vai ensinar a multidão.
e ele conta uma pequena parábola para eles. Lembrando que aqui no Evangelho de Marcos, nós temos Jesus ensinando muitas vezes por meio de parábolas. E nós vimos que o objetivo da parábola é para que aqueles que têm ouvidos não ouçam e têm olhos e não vejam, dizendo respeito muito aos religiosos, aqueles que insistem deliberadamente em rejeitar a Jesus. Mas Jesus faz questão de ensinar os discípulos mais na intimidade, a respeito das coisas que ele está ensinando para que eles sejam moldados no seu discipulado. E que parábola é essa? Você vai ler a partir do versículo 14 o seguinte: Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça muito bem, preste atenção. Novamente, ao contar uma parábola, Jesus quer que você ouça com atenção. Abra os seus ouvidos. Entenda uma coisa, não é o que vem de fora que contamina o coração. O coração já está contaminado pelo pecado. Jesus fala que o problema não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Jesus ensina que o problema não é o copo sujo, a vasilha suja, a mão suja, mas é o coração sujo pelo pecado. E Jesus quer transformar o coração endurecido, e não os copos da nossa casa, e não os pratos da nossa casa, e não nos ensinar simplesmente a lavar as mãos, mas Jesus quer nos ensinar a encontrar nele a única maneira de que o nosso coração pode ser lavado por ele. E ele faz isso através do evangelho, do ensino, da pregação da palavra, porque ele fez isso na cruz, morrendo. E ele vai mostrar isso para os discípulos mais à frente. Até agora ele está ensinando, mas depois do capítulo 8 ele vai começar a dizer para eles assim: vejam como eu vou limpar o coração de vocês. Vejam como eu vou salvar vocês de um coração endurecido. Aonde ele vai falar sobre sua morte e ressurreição. Mas aqui Jesus está ensinando e chamando a multidão e os seus discípulos para prestar atenção de que o problema real está dentro e não fora. Jesus não explica absolutamente nada para a multidão do que isso significa, apesar de parecer muito claro para nós o que isso realmente significa, mas ele espera estar sozinho com os discípulos para que então ele possa ensinar aos seus discípulos o significado de suas palavras. E como Jesus faz isso? Como ele explica para os seus discípulos o que ele está querendo dizer? Olha só no versículo 18, o que Jesus faz? Ele volta a algumas perguntas que ele já fez para os seus discípulos. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? De novo, Jesus chama a atenção dos discípulos. Será que vocês não estão ouvindo direito? Será que vocês não estão entendendo as minhas palavras? Vocês não percebem que não é o que vem de fora para dentro que contamina o homem, mas é o que está dentro? E ele continua dizendo o seguinte: porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Por que o que vem de fora para dentro não te prejudica? Porque não entra no coração. Eu acho tão fantástico. A única coisa que entra no coração é o evangelho. Apesar da gente comer algumas coisas que podem prejudicar a nossa saúde, mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando dessa tradição, dessa regra de achar que se eu fizer tudo o que a regra manda, que se eu lavar os meus copos com cuidado, se eu lavar as minhas camas com cuidado, pensando na tradição de homens, tudo vai dar certo e eu vou ter uma adoração aceitável diante de Deus. Não é assim que funciona. A adoração não é aceitável diante de Deus porque nós guardamos um conjunto de regras, mas é porque nós guardamos a sua palavra. E Jesus vai mostrar para eles: olha, o problema real está no coração. O que você come vai para o seu estômago e depois ele percorre todo o caminho natural para que você possa evacuá-lo depois. E é isso mesmo. Jesus não está economizando aqui imagens e palavras com seus discípulos. Ele está dando uma imagem muito clara. Então Jesus está ensinando para eles. É o que sai do coração que realmente contamina o homem. E o que sai do coração? Jesus dá uma lista bem suja, bem extensa, de todos os pecados que podem sair
do nosso coração. O que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. É do coração que saem todos esses pecados. Jesus diz isso porque antes de que um pecado se torne um ato pecaminoso, uma ação, primeiro ele é um desejo que nasceu no coração. Os fariseus, os religiosos, estão preocupados com a tradição. Jesus está preocupado com o coração, porque é do coração que realmente sai todos os pecados. E pecados que a gente pensa que eles são apenas de atitude, como o adultério, homicídio. Talvez é fácil pensar na inveja como um pecado do coração, mas não o homicídio. Jesus está indo além. Jesus não está pensando apenas no ato final, mas Jesus está pensando aonde nasce a intenção do ato, o desejo pelo ato, no coração. Antes de cometermos alguma falha, primeiro nós pensamos naquilo, desejamos aquilo ardentemente. Jesus está ensinando que o problema é de dentro para fora e que não deve ser a nossa preocupação olhar para a tradição, mas sim para o nosso coração e encontrar em Jesus a única resposta que a gente precisa para que ele transforme o nosso coração. Jesus está ensinando aos seus discípulos que o problema é maior do que eles imaginam e que para resolver esse problema Jesus precisa fazer uma coisa que para eles é inimaginável, que ele vai ensinar depois do capítulo 8. Quando ele vai trazer as implicações dele ser o Cristo, o Filho de Deus. E para nós, a lição é a mesma, de que o nosso problema é maior do que aquilo que nós apontamos na aparência e aquilo que nós mostramos na superfície. O nosso problema é do coração. Nosso problema, ele é interno e não externo. Antes de mudar as circunstâncias ao redor, antes de mudar a nossa aparência, antes de mudar qualquer coisa em nós, Jesus primeiro trabalha em nosso coração. As outras coisas, elas nascem naturalmente da transformação que acontece no coração. E somente a palavra de Jesus chega aonde nenhuma outra coisa, nenhum outro alimento nesse mundo chega. Jesus alimentou a multidão que os discípulos apontaram no capítulo anterior como necessitados de alimento. Mas a primeira coisa que Jesus identificou é que eles eram necessitados de entendimento. Por isso Jesus deu primeiro a eles o ensino, porque é o evangelho que chega aonde o alimento não chega, porque é a palavra de Jesus que chega aonde nenhuma religião chega, que é no coração, porque Jesus quer mudar não apenas a superfície da nossa vida, mas ele quer mudar o interior da nossa vida. E ele precisa chegar até esse interior pela sua palavra, chegando no coração e transformando o nosso coração. E aí você pensa, por que a superficialidade na religião é um problema universal? Porque o pecado é um problema universal. Não é que todos são religiosos. Todo ser humano é religioso em essência. Ele está sempre adorando alguma coisa. Por isso, o problema de todo ser humano é o seu coração pecador. E Jesus quer resolver o problema do coração pecador. Nós nos identificamos com esse texto porque todos nós sofremos de um coração pecador. Todos nós precisamos da mudança que só Jesus pode trazer na nossa vida, no interior da nossa vida, porque ele faz isso no nosso coração. E se nós falamos de religião de superfície, olhando para os fariseus, o confronto de Jesus com os fariseus, e também para o que Jesus está ensinando para a multidão e para os discípulos, o que vem logo em seguida no texto? Nós encontramos, novamente, um exemplo de uma pessoa improvável como modelo de discipulado que nós devemos seguir quando nós olhamos a partir do versículo 24 e vamos até o versículo 30 com a religião de coração. A última parte desse texto nós encontramos uma mulher grega de origem cirofenícia para mostrar para nós que ela é gentia, de não tradição judaica e simplesmente para revelar para nós algo muito inesperado, pois dentro do contexto todo aqui da discussão de Jesus com os fariseus, nós esperamos encontrar a fé nos líderes religiosos que se acham puros por lavarem seus copos, suas camas e suas mãos. Mas nós encontramos na impura a verdadeira resposta de fé. E o tema aqui nessa parte final
é mais do que só entendimento e mal entendimento, mas também a questão do puro e do impuro. Porque Jesus começa a entrar em território gentil e Marcos descreve essa mulher como uma mulher grega, de origem sírio-fenícia, e ela tem uma filha que está possessa de um espírito imundo. Então, cerimonialmente, essa é uma mulher impura, religiosamente falando. Mas aqui nós encontramos exatamente essa pessoa como o exemplo de fé que Jesus espera e o exemplo de discipulado que nós devemos seguir. E o exemplo dessa mulher mostra para nós que o entendimento é possível até para aquela pessoa que aos olhos dos outros é a mais impura de todas. Jesus quer mostrar para nós que entender as suas palavras é algo possível e que ele veio realmente mudar o coração humano, porque ele está pronto a mudar a vida da filha dessa mulher e mudar a vida dela também, porque Jesus está pronto a mudar a realidade do coração delas. Ela não quer o alimento de Jesus como a multidão buscou o alimento ou como os discípulos ficaram preocupados. Ela quer ver a sua filha livre da escravidão de Satanás. E Jesus é o único que pode fazer isso por ela. Ela, como qualquer outra pessoa naquela época, poderia estar muito ciente da fama de Jesus, do seu poder, da sua autoridade sobre os demônios. E ela vai até Jesus procurando ajuda para que ele possa então libertar a sua filha. E a fala dela é muito interessante. E para a gente é muito estranho alguém se descrever assim, mas o assunto de puro e impuro é muito importante aqui, e aquilo que ela diz a respeito de si mesma também é muito interessante quando nós lemos no texto. A mulher era grega, sírio-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Essa mulher clama pela ajuda de Jesus, ela clama pelo poder de Jesus, o poder que há nas suas palavras, na sua autoridade sobre espíritos malignos. E ela espera receber as migalhas que caem da mesa, enquanto Jesus está pronto a dar a ela mais do que as migalhas, é dar a ela a salvação, é dar a ela a transformação, a mudança que ele veio fazer no coração. Jesus quer mostrar que ele é para todos. Todos aqueles que se lançam aos seus pés e clamam por ele, sabendo que ele é o único que pode socorrê-las. Jesus mostra aqui que a palavra sempre esteve à disposição de todos os povos, línguas e nações. Que Deus sempre tinha um plano de trazer todos os povos para si. Jesus mostra que a questão do puro e impuro não diz respeito a ser gentil ou não gentil, mas diz respeito a ter ou não um coração limpo e transformado pelo Evangelho de Jesus. E o pedido dessa mulher traz um contraste muito claro daquilo que os fariseus estão fazendo e daquilo que ela está fazendo, ou do que os fariseus desejam e o que ela deseja. Os fariseus, eles se escondem atrás da tradição para sustentar uma aparente religião, enquanto essa mulher se torna o exemplo e o modelo de uma verdadeira religião de coração, que clama a Jesus, que está aos pés de Jesus e que depende da palavra de Jesus. Ela não pode fazer nada por sua filha, mas Jesus pode. E Jesus está pronto a entregar a ela mais do que as migalhas. Ele está pronto a entregar para ela a salvação de sua vida, a salvação de sua filha. Então a resposta correta aqui dessa religião de coração é que a religião de coração é aquela que crê em Jesus como o único que pode resolver o seu problema. E qual é o seu problema? Seu coração. A religião de coração é aquela que reconhece que o único caminho para a comunhão com Deus não é guardar uma série de regras para ser aceito por Ele, mas é ser salvo por Jesus e perdoado por Jesus. A religião de coração sabe que não é uma tradição que vai me aproximar de Deus, mas é o Evangelho, o perdão dos pecados, que vai me tornar alguém mais próximo de Deus. A religião de coração crê em Jesus para resolver o principal problema da minha vida, que é o meu coração pecador. A tradição pode mudar a aparência para nos tornar mais aceitáveis aos outros, para os de fora, mas o Evangelho muda o coração e nos faz ser aceitos por Deus
pela graça em Jesus Cristo. Não há nada que eu possa fazer que faça com que Deus me ame menos ou mais. Eu sou amado por Deus e ponto final. Eu sou amado por Deus porque Ele limpou meu coração e me salvou dos meus pecados. Jesus está ensinando para nós aqui que o problema é de dentro para fora e não de fora para dentro. Jesus está mostrando para nós que existe um problema universal e esse problema se chama pecado, coração endurecido. As pessoas podem nos ver com uma boa aparência, roupas limpas, mãos bem lavadas, mas se Jesus não mudar o nosso coração, nada do que fazemos será útil para o nosso relacionamento e comunhão com Deus. As pessoas podem até ver a superfície da nossa vida que parece ser muito boa, mas Jesus vê o nosso coração e a nossa real necessidade de que nós não precisamos de roupas mais limpas, mas de um coração limpo e purificado pelo sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados. Bom, então essa é a nossa leitura de hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 7 até o versículo 30. E na nossa próxima leitura nós vamos até o fim da primeira metade, que termina ali no capítulo 8, no versículo 30. E nós vamos começar a ver como Jesus resolve o problema do coração. Depois da confissão de Pedro, Jesus então vai trazer as implicações dele ser o Cristo, trazendo então as implicações de sua missão para nos salvar do nosso verdadeiro problema, que é o nosso coração pecador. O texto de hoje nós aprendemos que o problema não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é tanto aquilo que trazemos, mas é o que nasce no nosso coração pecador, e que esse problema do coração pecador é um problema universal, por isso a solução só pode vir de um só, que é Jesus. E essa solução Jesus trará na sua morte e ressurreição, como nós vamos aprender aqui durante todo esse evangelho até o último capítulo. Nós ainda veremos muito sobre a falta de entendimento dos discípulos. Jesus vai fazer mais alguns milagres antes de nós chegarmos na segunda metade desse livro, para que Jesus então continue revelando a sua identidade, a sua autoridade, mostrando aos discípulos o que eles realmente devem conhecer e entender a respeito de Jesus. Te espero na próxima leitura do Evangelho de Marcos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você chegou aqui até o final do vídeo, deixa um comentário para a gente saber que você veio até o final do vídeo, leu o texto inteiro comigo aqui. Deixe também o seu gostei, isso ajuda muito a gente a crescer. E se não se inscreveu ainda, se inscreva. E compartilhe também esse vídeo com alguém que também deseja conhecer mais o Evangelho. Você pode também ligar esse vídeo e ler com o seu amigo, acompanhar com o seu amigo a leitura. O importante é você estar diante da palavra, sendo moldado pela palavra, porque essa é a única coisa capaz de chegar no seu coração e mudar a sua vida. Deus te abençoe, até a próxima e um grande abraço.